Olá, amigos. Mais uma vez nos reunimos diante da presença do nosso Deus para estudarmos juntos a palavra do nosso Senhor. Esta é a aula de número 42 de Palavra Poderosa, em que, através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, passamos a estudar juntos mais essa palavra. De maneira que essa aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados nós temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma introdução, tomamos a partir de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, que diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Muito claro que aquele que está pregando a palavra de Deus, aqueles que estão se afadigando na palavra, no ensino, eles devem ser remunerados por aqueles, evidentemente, que são beneficiados por essa instrução. O tema que nós estamos estudando é a Introdução à Libertação e Cura Interior. Nós falávamos até a aula passada, sobre os participantes, quem são as pessoas que devem, quais são as qualidades das pessoas que devem estar participando deste grupo de libertação e cura interior, e também começamos a falar sobre o plano da salvação, dar assim alguns exemplos, algumas indicações, coisa que nós já vimos em aulas anteriores. Porém, Deus diz que nós somos como trapo de imundícia, ou melhor, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isso está registrado em Isaías capítulo 64, versículo 6, que diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, dentro daquele assunto que estávamos abordando na aula passada, nós estávamos falando evidentemente sobre o plano da salvação e que Deus opera através das nossas vidas, a sua graça, para estar salvando outras pessoas, de maneira que o poder e a glória pertencem ao Senhor. Agora, o que nós queremos ministrar, o que nós queremos abordar é sobre qual a providência de Deus para salvar o homem, O que Deus, então, tem feito para salvar o ser humano. Uma história nos dá conta que, iniciando num curso de letras em uma universidade americana, o professor perguntou aos seus alunos o seguinte: quais os 3 livros mais famosos da história da humanidade? Então, o professor obteve as seguintes respostas: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber; Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno; e Economia e Sociedade, de Max Weber. Aí, evidentemente, um jovem pastor que estava presente entre os alunos levantou-se e disse ao professor: desculpa, professor, porém eu discordo dos nobres colegas, porque não há nenhuma outra obra escrita entre os homens que seja mais importante, mais influente, mais difundida do que a Bíblia Sagrada. Então, o professor lhe respondeu o seguinte: eu concordo com o caro estudante, pois esses livros mencionados, com seus respectivos autores, não são dignos de serem comparados nem de longe com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é o livro dos livros, que são os oráculos de Deus, as Escrituras Sagradas. A Bíblia não se compara a qualquer obra escrita por homens, por nenhum dos homens, pois tal comparação seria, no mínimo, uma blasfêmia.
Assim como um barco está para o oceano, qualquer destas obras literárias estão para a Bíblia. Assim foi o que o professor respondeu àquele aluno e fez calar, evidentemente, toda a classe. De maneira, amados, que nós entendemos que a enciclopédia divina, ela possui 66 livros. E o livro mais importante possui 21 capítulos. O capítulo mais importante possui 36 versículos. E o versículo mais importante possui 25 palavras e 107 letras. Ele é o coração da Bíblia. Ele é o eixo da Bíblia. Ele é o versículo áureo. Ele é o versículo central da Bíblia. É o texto de ouro. É o que está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu pergunto para você, você conhece esse versículo de cor e salteado, evidentemente. Agora, se você conhece bem esse versículo, o que está escrito em Gênesis 3,16? Você não se lembra? Então, o que você tem contra Gênesis? Bom, então eu quero te perguntar o que está escrito em Naum 3,16. Também não se lembra? Você tem alguma coisa contra Naum? Bom, então vamos facilitar. O que está escrito em Lucas 3,16? Também não se lembra? Você tem alguma coisa contra Lucas? Por que você só se lembra que está escrito em João 3,16? Bom, então vamos falar um pouco sobre os 3,16. Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Êxodo 3,16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Levíticos 3,16. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar de obra queimada e aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Números 3,16. E Moisés os contou segundo o mandato do Senhor, como lhe for ordenado. Deuteronômio 3,16. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon. Josué 3,16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Acã, ou melhor, de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que descem ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Juízes 3,16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo de suas vestes do lado direito. Rute 3,16. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. 1 Samuel 3,16. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. 2 Samuel 3,16. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou.
1 Reis 3,16. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se prostraram perante ele. 2 Reis 3,16. Este disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. 1 Crônicas 3,16. Os filhos de Joaquim, Jeconias e Zedequias. 2 Crônicas 3,16. Também fez cadeias como no Santo dos Santos e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias